Leitura do livro Sírios, Aldeia de Sírios C. Introdução. Essa é a história das tribos das estrelas que vieram à Terra de muito longe em tempo longínquo e hoje, enfim, principiam o encerramento de seu compromisso junto às almas atlantes, pelas quais um dia se responsabilizaram e por essas almas se sacrificaram vindo para a Terra e sujeitando-se ao reencarne quando na realidade já não disso há muito necessitavam. Mas assim o fizeram, porque assim o faz um chefe para com o seu povo, jamais deixando um para trás, pois um chefe sem honra não há, e no juramento de todo cacique faz ao assumir sua aldeia, não só na terra, mas perante o astral. Esta é a responsabilidade de guiar cada uma daquelas almas que no seio da sua tribo reencarnaram, vigiando-as e conduzindo-as pelo caminho até o domínio do Pai Maior, nos jardins celestiais a quais ela está destinada. Sim, o chefe é como o pastor. Se a ovelha se perde, ele tem de achar. Se cair no jarco, ele resgata. Se afogar, tenta a cura. E se pajé não tiver êxito, a alma ali espera até voltar, para de novo, adiante dos olhos do cacique, desabrochar e seu caminho recomeçar sobre os olhos ainda atentos do chefe tribal. Chefe não descansa enquanto a alma que nasceu em sua tribo e se desenvolveu sob seu olhar não estiver pronta para outros caminhos trilhar. Foi assim que aconteceu em Sírios e outros orbes. Quando a hora da colheita foi chegada e muitas espigas não estavam prontas para o corte, reprovadas, homem moderno da terra diria, e as deixaria para trás, porque não dá para aproveitar. Mas chefe índio pensa diferente, porque diferente lhe foi ensinado por aqueles que primeiro o plantaram na estrela que dá para o sol poente. Índio sabe influências que solo tem e quantas estações precisa a semente para amadurecer. Se frio foi muito ou sol intenso, tempo de colheita pode mudar, porque toda semente é boa, se veio de árvore boa. A semente plantada em Sírios era da mais alta estirpe sideral, e de seus anjos, chefes índios, jamais permitirão que nem mesmo uma apenas se perderá. Assim viemos para cá, muitos chefes siderais, e assumimos nova envergadura perispiritual, que ainda hoje nos serve para trabalhar no astral em terreiros de umbanda, onde capinamos nosso capinzal e em busca de antigas sementes necessitadas do adubo que possamos dar. Nossos filhos por aqui degredados hoje assumem seu papel e com nossos médios atuam, nos servindo de portal para que possamos vir das alturas trazer os comandos que a todos elevarão. No final, o povo inteiro da terra, chamado a nova corte celestial, com novos membros mais maduros e experientes, dispostos a se sacrificar sempre pelos irmãos menores, que por uma razão ou outra porventura ficaram para trás. Pois aquele que hoje ajuda, amanhã pode cair. Não há segurança para o ego nos caminhos do porvir. Somente a rede tecida pelo afeto dos irmãos pode ser a garantia para uma salvação. Amem-se, pois, e tenham honra por si mesmos e pelos que por ti são, pois só dessa companhia granjar-se-ão o perdão. Pelo cósmico silêncio em cuja entranha a vida canta, vamos tocando, dedilhando as fibras do nosso coração, vivendo a emoção de poder contar, relembrar a nossa história e a tua história, percutindo nossas almas no caminho da evolução. Salve o comando estelar.
Salve Sírios! A data desta comunicação é de dia 30/4/2010. A obra foi concluída no domingo de Páscoa de 2016. Essa introdução foi dada pelos chefes Seattle, Sioux Silver Arrow e todo o clã Golden Ball. O arco dourado é uma falange que agrega em seu seio todas as famílias espirituais extraterrenas que migraram em missão para a Terra, assumindo corpos perispirituais indígenas, tendo ou não encarnado em nações nativas. Livro 1. Capítulo 1. Tegine, a filha do sol. Era Tegine a filha única, herdeira do chefe da tribo Suipacan, o sol bem quente. E era bela e talentosa e de índole valente. Seus cabelos eram negros, mas na terra que dá para o sol poente a luminosidade é diferente, e o que se via era um brilho metálico, cintilante. Uma cor grafite que encantava e seduzia junto à pele de bronze. Olhos de um verde oliva profundo que ali também parecem metalizados. Tegine era tranquila, madura para a idade e ajuizada. Aprendera todas as lendas do seu povo e os preceitos que cada sexo deveria guardar no respeito e bom uso de suas energias criacionais, os códigos estelares, a ciência curativa dos seres que andam sobre duas pernas e também a dos animais, por quem nutria amor especial. A alma de Tegine tinha um cristal que a permitia com os bichos se comunicar. Toda a nossa gente podia, com relativa facilidade, contatar telepaticamente um animal, mas Tegine era capaz de entendê-los e de se fazer entender, não apenas na língua deles, como compreender a comunicação entre espécies diferentes, como na Terra seria capaz um homem de compreender um árabe, um chinês conversando em inglês. E esse dom era raro, não tendo aparecido entre nós por muitas gerações. Como todo dom tem um preço ou valor agregado, esse trazia consigo a tarifa da compaixão integral, inaceitação de qualquer forma de injustiça e uma necessidade e propensão ao silêncio, pois tudo para ela falava e podia ser entendido, e por vezes até mesmo uma conversa entre um arbusto e uma aroeira podia ser alta, barulhenta demais. Muito embora as pessoas gostassem de Tegine, ela procurava sempre delas se desvencilhar. E aos seus pais dizia que os barulhos das florestas eram sempre relatos sinceros. Não havia discussão ou subterfúgios na natureza que não fossem por motivos válidos. Entretanto, em meio a nosso povo, ainda que moralmente evoluído para os padrões da terra, havia sim silêncios escusos e palavras dissimuladas, e infelizmente sorrisos que escondiam planos. E, embora fôssemos uma sociedade de médiuns, nosso racional ainda nos comandava, mas o cristal na alma de Tegine lhe mostrava o que estava dentro do por dentro, e ela não conseguia, como nós, se enganar. E por isso ela foi vítima e heroína dessa nossa história. Capítulo 2. Arquétipos e mente coletiva. Tegine é um arquétipo para o nosso povo. Ela existiu e é uma só do ponto de vista racional terráqueo. Mas por outros pontos de vista, ela é muitas coisas diferentes. Primeiro, ela foi e é a manifestação de um manás essencial, ou seja, um aspecto da criação que é Deus, como vocês entendem.
e que por isso não pode faltar na composição dos universos, e desta forma é recriado continuamente, como tudo criado por Deus. É algo vivo, é alma, componente espiritual, partícula divinal, um orixá, ou como mais o queira chamar. Segundo, todas as teguines são iguais e diferentes ao mesmo tempo, pois cada uma serve a um propósito, a um contexto, dependendo da parte do universo ao qual foi direcionada, enviada em missão. E dessa forma, cada uma terá uma vivência, experiências diferenciadas e entrará em contato com seres e inteligências, por suas vezes também únicos. Entretanto, todas as teguines estão em contato permanente, contínuo e ininterrupto entre si, trocando informações e dessa forma enriquecendo sua experiência grupal. O aprendizado de uma teguine é partilhado pela mente coletiva de todas as demais, dessa forma colaborando para uma evolução mais rápida e evitando erros desnecessários. Assim, uma menina de 5 anos por seus pais batizada, Érica, e que mora no Espírito Santo, e que é uma teguine, partilha a mente coletiva de uma moça de 23 anos em Israel, de uma senhora de 52 anos que é uma avó no Nepal e que também são teguines. Cada uma é uma individualmente, mas todas serão ligadas subjetivamente do seu ponto de vista e muito objetivamente do nosso. Convém dizer que dessa forma foram estabelecidas as linhas de Umbanda e por isso seu crescimento deu-se e dá-se-á tão rapidamente. As falanges partilham seu conhecimento e experiências entre si, o que é demonstrado pelos nomes em comum utilizados pelos falangeiros. Ao desencarnar um espírito e estando ele apto a integrar as fileiras de serviço da Umbanda, que estão em plena ascensão, não somente em solo brasileiro, mas também já em vias de expansão além das fronteiras da língua portuguesa, ele será vinculado a uma falange de serviço de acordo com a linhagem espiritual a qual pertença. Em outras palavras, será analisado a qual arquétipo sua alma está ligada mais fortemente, pois pode um espírito ter influência de várias, embora mais frequentemente um a domine, dentro de e com quais energias sua própria alma foi criada e estabelecida pelo Pai. Em última análise, de qual matéria é feita o seu espírito. Determinado isso, passa a usar a roupagem espiritual específica àquela corrente com a qual se afiniza, e a partir daí, não somente soma ele seu aprendizado das encarnações anteriores à mente coletiva de todos os demais, digamos, entre aspas, caboclo 7 flechas, como passa a acessar com facilidade as experiências e aprendizados de todos os demais caboclos 7 flechas, e o que se reflete em maior eficiência e amplitude de ação nas linhas de atendimento. Existem arquétipos mais e menos comuns. Por exemplo, o arquétipo materno é um dos mais comuns e partilhado tanto por machos como por fêmeas, pois é necessário que os seres tenham sentimentos de carinho, zelo e responsabilidade para com os que lhes são subordinados, mesmo que não venham a ter descendentes carnais. Podemos observar o valor, a força e importância deste arquétipo num chefe que respeita e estimula seus funcionários, e numa enfermeira desdobrada em cuidados para com seus pacientes. O arquétipo teguine é um arquétipo raro, tanto na Terra como em outros planetas, sendo mais comum em dimensões superiores e universos alternativos onde os ideais predominem. Teguine é um arquétipo de verdade, justiça e amor sublimado. Logo, a Terra não é propícia ao encarne de tais criaturas, que quando aqui vêm muitos sofrem, mas é necessário assim que o façam,
pois levam sopro de renovação e esperança aos locais onde são enviadas. Na imensa maioria das vezes, não vem resultado de sua permanência em vida, mas aqueles por elas tocados jamais deixam de se modificar, seja a médio ou longo prazo. As teguines também costumam provocar desconforto e inquietação nas almas mais embrutecidas, pois a alta vibração de suas auras incomoda os que almejam permanecer no erro e na estagnação, ignorante. Por isso é comum em seus caminhos ataques gratuitos, inveja e maledicência. Embora jamais sejam vencidas, enquanto encarnadas na Terra, são médiuns que sofrem muito com as energias alheias, pois possuem extrema sensibilidade. Nas linhas de Umbanda, algumas caboclas vêm na energia deste arquétipo. São altivas, falam pouco, não admitem injustiça para com os inocentes, incluindo animais, e procuram despertar a mente dos filhos de fé para verdades e valores não transitórios. Na sequência, eu vou fazer a leitura do capítulo 3. Este foi o livro 1, capítulo 1 do livro A Aldeia de Sírio C. Na sequência, vou ler o capítulo 3.